Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quem é o maior? Houve entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a a seu lado e disse-lhes: Aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Uso do nome de Jesus. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhe disse: Não o impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. O diabo arma todo tipo de emboscada aos que buscam o melhor modo de viver. Quando consegue sitiar a mente de alguém pela sedução dos deleites carnais, aguça-lhe a afeição aos prazeres. Em quem consegue se desembaraçar desses laços da cupidez, o diabo desperta a paixão da glória, e é esta paixão pela vanglória que atacou um dos seus apóstolos. E por isso está dito: houve entre eles uma discussão, qual deles seria o maior? Pois isto é o pensamento de quem deseja pôr-se acima dos outros. Acho improvável que todos os discípulos tenham sido acometidos desta inquietação, e é para não parecer que tramava uma acusação contra um deles em particular que o evangelista se expressa de modo indeterminado, dizendo: houve entre eles uma discussão. Teofilacto Diócrida. Esta paixão parece terá surgido do fato de que não foram capazes de curar o rapaz endemoniado. Enquanto discutiam, um dizia: não é por causa de mim que o menino não pôde ser curado, mas de outro. E foi isto que acendeu a disputa sobre quem deles era o maior. São Beda. Ou ainda, depois que viram Pedro, Tiago e João ser conduzidos ao topo da montanha e a Pedro serem prometidas as chaves do reino dos céus, pode ser que tenham se irritado por pensar que os três, ou apenas Pedro, foi posto à frente dos demais, ou que Pedro foi preferido aos demais porque fora igualado ao Senhor no pagamento do tributo. Mas o leitor atento lembrará que essa questão foi agitada entre eles mesmo antes da do pagamento do didracma. Por fim, Mateus relata que esta discussão foi tida em Cafarnaum, e Marcos diz: nisso chegaram a Cafarnaum. Quando estavam já em casa, Jesus perguntou-lhes: de que vinhas discutindo pelo caminho? Eles, porém, calaram-se, porque no caminho tinham discutido entre si qual deles era o maior. São Cirilo. O Senhor, porém, que conhece os meios de nos salvar, vendo brotar nas mentes dos discípulos este pensamento como uma raiz de amargura, arranca-o antes que cresça mais, porque as paixões, assim que surgem em nós, são fáceis de derrotar, mas uma vez crescidas, é difícil removê-las. Por isso segue: Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a a seu lado. Quem pensa que Jesus Cristo é mero homem, reconheça aqui o seu erro. Embora o Verbo se tenha feito carne, permaneceu todavia Deus,
pois apenas Deus tem o poder de sondar os corações e os rins. Quanto a tomar um menino pela mão e colocá-lo junto a si, fê-lo em proveito dos apóstolos e em nós, porque o mal da vanglória acomete sobretudo os homens que se destacam entre os demais. A criança, porém, tem a mente pura, o coração sem manchas e simplicidade de pensamentos. Não disputa honrarias, não conhece o tamanho de nenhuma distinção, não evita parecer que tem menos do que tem, e sua mente e coração não carregam muita severidade. Tais homens é que o Senhor abraça, ama e se digna de ter a seu lado, pois é como se tivessem as mesmas inclinações, o mesmo sabor que ele. Com efeito, diz o Senhor: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E por isso segue: aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Como para dizer: visto que se dará a mesma recompensa a todos os que honrarem os santos, que seja o menor dos homens, quer o mais ilustre em honra e glória, já que é Cristo que recebem, como é vão reivindicar uns dos outros a preeminência. São Beda. Com estas palavras, Nosso Senhor ou simplesmente ensina que os que querem ser grandes devem acolher em sua honra os pobres de Cristo, ou aconselha a ser como os pequeninos em relação à maldade. Daí que a frase: aquele que receber uma criança como esta, acrescente por causa do meu nome, dando assim a entender que o mesmo modelo de virtude que a criança observa por sua natureza deve ser seguido pelos discípulos em nome de Cristo e através do uso da razão. Mas já que, conforme ensina Nosso Senhor, é Ele mesmo que é recebido ao ser recebida a criança, e visto que Ele mesmo veio ao mundo como criança, acrescentou, para que ninguém pensasse que Ele era só aquilo que aparecia aos olhos, estas palavras: e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Queria com isso que crescem que Ele era semelhante ao Pai em natureza e grandeza. Santo Ambrósio. Com efeito, quem recebe o imitador de Cristo, recebe Cristo, e quem recebe a imagem de Deus, recebe Deus. Mas como não podíamos ver a imagem de Deus, ela se fez presente a nós pela encarnação do Verbo, para que se reconciliasse conosco a divindade que está acima de nós. São Cirilo. O Senhor explica com ainda maior clareza o significado das palavras precedentes, dizendo: com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Com isto se refere ao homem humilde, que graças à sua nobreza não tem a seu respeito nenhum pensamento sublime. Teofilacto Diócrida. Depois que o Senhor disse: com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande, João teve receio que houvessem feito mal em proibir por sua própria autoridade um homem de expulsar demônios, porque a proibição não é sinal de inferioridade, mas de superioridade da parte de quem proíbe. Daí que siga. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo. Não fizeram isto por inveja, mas por dúvida quanto à natureza daqueles milagres, pois o homem não recebera o poder de fazer milagres junto com eles, não fora enviado pelo Senhor como eles, nem acompanhava Jesus a todo canto. Daí que acrescente: porque ele não te segue conosco. Santo Ambrósio. João, o discípulo que mais amava Jesus e mais era amado de volta, pensava que deveria ser excluído desta graça divina quem não oferecia sob submissão a Jesus. São Cirilo. Convinha antes considerar que não era este homem o autor dos milagres, mas era a graça presente nele que realizava, pela virtude de Cristo, os milagres. Quem importa que não seja contado entre os apóstolos alguém que foi coroado com a graça de Cristo? Há vários tipos de dons de Cristo, mas os apóstolos, por terem recebido do Salvador o poder de expulsar espíritos imundos, pensaram que a ninguém mais, além de si, estava permitido exercer esse cargo de honra, e por isso vão até ele perguntar se outros homens estavam autorizados também a cumprir esse ofício. Santo Ambrósio. Jesus não repreende João, porque fizera aquilo por amor,
mas o ensina a reconhecer a diferença entre os fracos e os fortes. E por isso, ainda que o Senhor recompense os mais fortes, todavia não exclui do seu serviço os fracos. Por isso segue. Jesus, porém, lhe disse: Não o impeçais, pois que não é contra vós, está a vosso favor. Dizes a verdade, Senhor, pois também José e Nicodemos, discípulos teus que se escondiam por medo, no momento certo não te negaram seu serviço. Entretanto, porque em outra passagem disseste: Quem não é comigo é contra mim, e quem não colhe comigo desperdiça, explica-nos o verdadeiro sentido das tuas palavras, para que uma frase não pareça contrariar a outra. Da minha parte, penso que, se levares em consideração quem é o perscrutador das mentes, não terás dúvida que ele distingue as ações dos homens segundo a intenção de cada mente. São João Crisóstomo. Quando diz: Quem não é comigo é contra mim, nosso Senhor mostra que o diabo e os judeus eram contrários a ele. Na presente passagem, por sua vez, mostra que aquele homem que expulsava demônios em nome de Cristo estava do mesmo lado que os apóstolos. São Cirilo. É como se dissesse: do mesmo lado que vós, que amais a Cristo, outros há que também querem seguir o caminho que leva à sua glória, e estão coroados com a sua graça. Teofilacto Diócrida. Admira o poder de Cristo, admira como a graça dele se usa de homens indignos e que nem são seus discípulos para operar, do mesmo modo como é através dos sacerdotes que os homens se santificam, ainda que os sacerdotes não tenham sido santos. Santo Ambrósio. Porque aqui Nosso Senhor nega que devam ser impedidos aqueles que, pela imposição das mãos, dão ordens aos espíritos imundos em nome de Jesus, se em Mateus ele diz: Não vos conheço. Reparemos, porém, como não há nenhuma discordância entre as duas frases. Desta última sentença, devemos concluir que dos clérigos não se exige apenas que cumpram as obras de seu ofício, mas também as de virtude. E que tamanho é o nome de Cristo que leva proteção até aos que não são nada santos, mas não lhes leva a graça. Por isso, ninguém pode reivindicar o mérito de ter purificado um homem que a virtude do nome eterno livrou de seus pecados, pois o diabo não é vencido pelos méritos do homem, mas pelo próprio ódio que nutre contra Deus. São Beda. Por isto, nos hereges e nos maus católicos, não devemos detestar ou impedir as práticas que os aproxima de nós e não os faz ser contra nós, mas sim a divisão contrária à paz e à verdade, graças à qual são contra nós e não seguem conosco o Senhor. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.